Obrigada, Itaú, por ter liberado esse espaço para a gente questionar e falar juntos sobre futuro. E a gente não tem como falar sobre futuro sem falar sobre ela, que todos falam em todos os palcos, e essa é mais uma palestra sobre inteligência artificial. Agora, o segredo é que essa não é uma palestra e vocês logo vão descobrir que não é uma palestra, né? Eu não sei vocês, mas eu tô tendo um déjà vu tremendo nas palestras que eu vi quando a gente falava sobre a era digital. Vocês têm? Eu claramente consigo ver quem tem mais de 30 e quem tem menos de 30. Tipo, as pessoas de mais de 30, as pessoas de menos de 30. Então denota um pouco a idade, a gente teve essa mesma fase, né, quando a gente falou sobre redes sociais, a mesma fase quando a gente falou digital, e vai acontecer esse mesmo processo, né, com inteligência artificial. O próprio Ian Beecraft, que estava aqui ontem, nesse palco, ele falou, olha, daqui a pouco vai ser dado, né, ninguém vai falar sobre inteligência artificial, ela simplesmente vai existir, assim como que ninguém fala assim, gente, na internet, né, ninguém fala mais sobre isso. Assim como isso a gente, então, já sabe, vamos pular, né? Assim como desde sempre, quando a gente falava sobre isso, a gente também falava que o mundo está passando por aceleradas mudanças. Então, há 30 anos, vamos falando que o mundo mudou. Estamos passando por aceleradas mudanças. O que nos trouxe até aqui não nos levará adiante. A crise é o novo normal. Mudanças exponenciais. É preciso estar atualizado. Não vai ficar pedra sobre pedra. Olha tudo isso que está acontecendo. O mundo está um caos. Bom, como todo mundo já sabe, gente, vamos passar essa parte. Caos, clima, pera uma crise, blá, 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 chegamos aqui, certo? Estamos aqui hoje. E o que a gente quer falar hoje? Se isso a gente já sabe, se a gente já sabe que estamos em um novo momento, que é um ponto de inflexão, que é esse vórtex onde tudo vai mudar, o que eu queria discutir com vocês aqui hoje é sobre o que a gente não sabe. O que a gente não sabe e o que a gente não está perguntando. E todo ponto do que a gente vai fazer aqui nos próximos 20 minutos é falar que perguntas, ou fazer mais perguntas, fazer melhores perguntas, sempre, né, é mais importante do que a gente vir aqui aprender alguma coisa nova. Quais perguntas que coletivamente nós não estamos fazendo sobre inteligência artificial? Sobre o que você está pensando, sobre o que eu estou pensando, o que todos nós estamos pensando. Bom, eu não me apresentei, mas é isso que a gente faz na White Rabbit. Meu nome é Vanessa Matias. Eu sou uma das fundadoras da White Rabbit e o que a gente gosta de falar é que a gente abre espaços para a reimaginação radical. E o que significa isso? Significa a gente sentar para a gente coletivamente ampliar o nosso espaço, né, de consciência, a gente ampliar e falar quais são as outras coisas que a gente gostaria de estar pensando e que não estamos hoje, né? E a gente está exatamente nesse momento quando a gente fala sobre inteligência artificial, que a gente precisa pensar coletivamente quais são esses momentos, né? É esse o convite que eu faço, vocês vão ver que essa não é uma apresentação, está disfarçada de apresentação, mas isso é um exercício coletivo de pensamento de futuros, tá? E a gente está no momento que ela é maravilhosamente instigante. Vocês não sentem isso? Vocês não sentem assim no coração, que vocês falam... Dá até assim uma taquicardia, né? Quando a gente fala, vai mudar tudo, a gente sabe que vai mudar tudo, mas, né? E ao mesmo tempo, ele é absolutamente aterrorizante. Vocês sentem isso? Vocês sentem isso? Ele é absolutamente aterrorizante. E por que é absolutamente aterrorizante, né? Tem um autor, que é o Stuart Russell, que ele fala assim... é como se fosse uma tecnologia, né, muito avançada de uma civilização alienígena que de repente pousou aqui. E essa não é uma ideia nova, né? Porque a gente não sabe especificamente assim, como que o mundo vai parecer, né? Como essa tecnologia iria chegar, como que ela vai nos tratar. E essa não é uma ideia nova, né? Na ficção científica a gente está falando sobre civilizações alienígenas o tempo inteiro. Para quem não pegou a referência, quem entendeu a referência? Várias pessoas entendem que são nerds, né? Esse é do Problema de Três Corpos, que é a nova série da Netflix. Eu vou fazer um platananã rápido, tá?
Civilização alienígena, ela desce, ela é muito mais avançada, olha para a Terra e fala, vocês são todos insetos, porque vocês não conseguem entender, né, nos compreender, vocês mentem, enfim, estou dando alguns spoilers já. Mas essa ideia da civilização alienígena, ela vem de vários lugares, né, gente? E por que é instigante? Porque se essa tecnologia alienígena, ela chega, vamos supor que a gente tivesse só um pouquinho mais avançado do que a gente está hoje. E eu não estou falando de 2070, eu estou falando aqui, só um pouquinho, 5, 10 anos, tá? Hoje, a gente já teve Brain-Computer Interface, ou interfaces computador-cérebro, inclusive nesse palco ano passado, que elas conseguem literalmente entender, sem ser invasiva, o que a gente está escrevendo, o que a gente está pensando. Conseguem escrever, certo? Tem a Unbabel, por exemplo, que tinha aqui ano passado. Então, se ela consegue escrever, você conseguiria, por exemplo, pensar num coelhinho branco e você imprimir, né, esse coelhinho branco. O que a gente está falando? A gente está falando da gente imaginar e isso se concretizar. A gente está manifestando sonhos, né? Assim como a gente vai conseguir muito em breve, com o low code ou com no code, pensar numa solução, num aplicativo, e essa solução se concretizar. Daí você vai lá, não, eu quero esse mais feature, quero pensar em mais aquilo lá, eu não vou precisar programar para isso, né? Para jogos, para VR, eu em breve consigo pensar, bom, estou aqui dentro desse jogo, está super legal, mas gostaria de um dragão para eu subir. E através da IA generativa, você consegue subir no dragão dentro do jogo, né? O que eu estou dizendo é que com a IA, esse gap entre o imaginário e o acontecer está cada vez menor, a ponto de ser marginalmente zero em muito pouco. Ou seja, tudo o que a gente é capaz de imaginar, a gente é capaz de concretizar. Mas o que acontece é que a gente, exatamente quando a gente está nesse momento assim, de subir a ladeira e falar, vamos gente, vamos imaginar, a gente vai concretizar todo mundo junto, a gente está absolutamente exausto, né? A gente não consegue falar, gente, meu Deus, você não sabe, eu tenho meta, boleto, meu Deus, né? Você não consegue ter esse fôlego de imaginação. Então, o que eu vim aqui fazer hoje é falar que a gente tem algumas técnicas para isso, né? Como você consegue pensar em outras coisas que a gente não está acostumado. Então, eu vou trazer para vocês uma ferramenta muito avançada de uma civilização alienígena, que é o poder do ponto de interrogação. Lucy chega com o ponto de interrogação, mas esse não é um ponto de interrogação qualquer, ele é um ponto de interrogação mágico. Que, quando você pega ele, você só é capaz de fazer perguntas sem trazer respostas. Porque a gente é acostumado lá na organização, lá na nossa empresa, o que as pessoas falam? Não me venham com perguntas. Venham com soluções. Mas se a gente não tem as soluções, então a gente não faz as perguntas. E se a gente não faz as perguntas, a gente não consegue expandir nossa capacidade imaginativa para falar sobre as perguntas que realmente precisam ser feitas no momento atual, que a gente está criando uma tecnologia nova globalmente, né? E será que esse ponto de interrogação está funcionando aí? Será que eu deveria falar boa tarde primeiro? Será que eu devia ter te apresentado como Lucy da White Rabbit? Gente, vocês viram que o nosso ponto de interrogação é lindo? Será que ele funciona com outras pessoas, assim? Você já tinha visto um ponto de interrogação desse? No Mário, né? Tá quebrado, gente. Vamos tentar de novo, só com perguntas, né? Tá. Será que você já tinha visto um ponto de interrogação desse? Eu gostaria de saber o seguinte... Será, você se vê nesse futuro aí que você mostrou daquela máquina? Porque eu não me vejo. Você se vê? Será que todo mundo deveria ser incluído dentro desse futuro? Eu acho que... Quebrado. Pera, gente. Tá quebrado. É que ele de vez em quando dá um pau. É que aqui na Terra ele não funciona bem. Será que... Como que a gente pode fazer para incluir mais pessoas negras e indígenas nesse futuro? Olha... Será que esse futuro vai ser inclusivo? E se a gente se a gente abrisse a oportunidade para todas as pessoas das mais diversas
tribos. E por que será que essas pessoas não estão aqui? Como a gente faz para expandir esses questionamentos para fora dessa bolha? E se a gente deixar as crianças pensarem? Olha, vocês veem que quando a gente coloca, né, essa tecnologia das perguntas, tem uma tecnologia super avançada e que a gente perdeu, né, como criança. Isso aqui não parou de funcionar, eu desliguei, tá? Eu desliguei. Você vê que quando a gente coloca essa tecnologia perdida, que a gente tinha 5 anos, a gente fazia muito bem, a gente consegue pensar sobre outras coisas que a gente não está acostumado. E esse é o nosso exercício hoje. A gente quer fazer mais perguntas. E a gente quer fazer melhores perguntas. E para isso, a gente trouxe para vocês esse exercício que a gente costuma fazer, chamado Questione o Futuro na White Rabbit. Perguntas infinitas. Agora a gente queria que vocês, em duplas, pega aí o coleguinha, pega a pessoa que está do lado de você, ou trio, grupinhos. Vocês vão ter 1 minuto para falar somente com perguntas e ver o quão difícil que isso que eu e a Van fizemos aqui é de verdade. Olha para o lado. Quando eu fizer assim, ó, vocês levantam a mão também, que a gente vai ter que treinar isso, tá bom? Levanta a mão. E daí todo mundo para de falar. Não adianta levantar a mão e ficar... Não, tá? Exato. Levanta a mão e para de falar. Então, beleza. Então, o esquema é o seguinte. A primeira pergunta é... Você tem medo da inteligência artificial? Podem começar. A próxima pergunta é, a sua organização está fazendo as perguntas certas sobre inteligência artificial? Deixa eles falarem. Rolou? É difícil, né, falar em perguntas? Então, o que a gente sabe é que é muito difícil fazer perguntas e fazer perguntas boas. Muitas vezes elas são tabu dentro da organização. Então, o exercício que a gente quer fazer hoje é o que a gente quer sair daqui. Não se preocupem em fazer isso agora, só estou contando qual vai ser o produto final, tá? O produto final vai ser que nós vamos criar coletivamente as melhores perguntas que nós devemos fazer hoje dentro das nossas organizações sobre inteligência artificial. Considerando que a gente quer um planeta sustentável, organizações sustentáveis e que todas as pessoas sejam incluídas dentro desse futuro. Ok? Então é esse que a gente vai sair. Nesse momento vocês não precisam pensar nisso, tá? Por quê? Porque depois a gente deixa a inteligência artificial resolver. O que a gente precisa é a gente chegar nas melhores perguntas que nós deveríamos fazer juntos e a gente vai, pouco a pouco, fazer isso junto com vocês. Perfeito, Van. E a Questione o Futuro é a nossa metodologia autoral, que a gente se propõe justamente a isso, a fazer boas perguntas. E a gente vai começar falando das rodadas, a gente vai fazer elas em rodadas diferentes. Começando com as perguntas de porquê. O que são as perguntas de porquê? Qual que é a magia desse tipo de pergunta? São aquelas perguntas que vão na raiz dos problemas.
ela vai questionar radicalmente tudo que a gente tem vigente até o momento. Realmente questionar o status quo. Então, esse tipo de pergunta ele é muito libertador e muito bom para a gente iniciar discussões. Então, vocês vão praticar agora um pouquinho fazer esse tipo de pergunta. Como vocês vão fazer? Antes disso, Van, dá uns exemplos pra gente. Ou seja, quando a gente fala por que a inteligência artificial é uma caixa preta, sendo construída por poucas pessoas em poucos lugares que a gente não sabe como? Por que é difícil a gente se engajar com essa conversa dentro da empresa? Por que a gente não consegue derrubar vieses que a gente já implementou dentro dos dados? Por que não existem diálogos globais, alianças globais bem estabelecidas que consigam discutir sobre a ética disso? Por que é tão difícil regulamentar algo que a gente não consegue entender muito bem? Perguntas de porquê, tá? E agora é hora de vocês praticarem, enfim. Tem um QR Code aqui na tela, podem acessar, ou também quero digitar ludifica.com/p/porquê. E lá vocês vão ver um mural, podem colocar quantas perguntas vocês quiserem, desde que elas comecem com um porquê. E também assim, vamos respeitar uma pergunta por vez, não tem limite criativo, podem deixar tudo fluir e a gente vai deixar alguns minutinhos para vocês fazerem isso também. Bom, podemos falar sobre tudo, podemos falar sobre ética, podemos ir para o lado da inclusão, podemos falar sobre as dificuldades de implementação das empresas, né? Podemos falar no que isso implica os trabalhos mais qualificados, os menos qualificados. O campo aqui é inteligência artificial dentro das organizações. E já tem pergunta rolando no telão, Van. Olha só. Por que eu sinto medo do futuro? Porque nem todo mundo está aqui hoje. Por que continuamos falando de IA com privilegiados? Por que não existe regulamentação? Por que eu preciso implementar inteligência artificial a qualquer custo? Por que não tem muita gente falando de guerra? Por que IA está no hype? Por que eu gostaria de conhecer mais sobre inteligência artificial? Por que a inteligência artificial é vista como progresso, sem as implicações negativas? Por que não há tantos negros no evento? Por que a gente precisa ter medo se a gente está tão imerso na tecnologia em todos os lugares? Por que não temos transparência? Por que o acesso ao conhecimento é tão caro? Por que é tão difícil fazer boas perguntas? Gostaria de saber isso também. Eu ia falar dessa, que eu gostei da sinceridade da pessoa. Por que é tão difícil a gente fazer boas perguntas? Porque os conteúdos que geram inteligência artificial hoje não são remunerados. Como que a gente consegue resolver problemas estruturais com inteligência artificial, como a fome no mundo? Por que ainda a gente não consegue normalizar IA? E por que IA não é para todos? Então, vejam, gente, só em poucos minutos, segundos até, quantas perguntas a gente não consegue gerar utilizando esse princípio de somente pensar e colocar uma pergunta começando com porquê. A gente consegue já ver e vislumbrar muitos caminhos possíveis. E daí a gente vai para a nossa segunda rodada, que são as perguntas que começam com como. Como. E as perguntas de como, elas têm uma outra magia dentro delas, que são as perguntas que fazem a gente ir de uma ideia, né, ali no mundo, a uma ideia mais prática, né, um conceito, como que eu implemento, como que eu faço isso, né, no nosso dia a dia. Então ela faz essa pista de ações, né, para futuros mais desejáveis. Então quando a gente fala de IA, a gente pode estar falando de como aprender sobre possibilidades de IA, como não surtar, como ter sistemas transparentes e auditáveis, como perderei meu emprego, como educar meus filhos sobre inteligência artificial, como corrigir vieses que são passíveis de acontecer a todo instante e, melhor, como manter o nosso emprego. Ou seja, a gente, de repente, as pessoas estão procurando empregos novos, tem gente que talvez não esteja procurando, talvez ela esteja falando, como eu consigo me livrar do trabalho, né? Eu quero ficar na praia, não sei. Então, essa ideia de como que a gente consegue construir juntos esses futuros que são desejáveis em todas as órbitas. Vocês já entenderam, né? O que a gente faz. Mesmo processo. Podem acessar o QR Code, que eu vou dar licença aqui. Ou também entrar pelo ludifica.com/p/como.
A gente também vai dar mais alguns segundinhos para vocês fazerem as perguntas de como. Como, gente? Como ter conversas difíceis? Como a gente falar sobre tabus dentro das organizações? Vamos dar uma olhada no nosso telão, nosso mural. O que já está aparecendo por aqui? Olha, já está cheio. Como teremos trabalho se a IA fará tudo? Como a gente torna a inteligência artificial acessível a todos? Como podemos sair de nossas bolhas? Como ajudar as empresas a fazer as perguntas certas? Isso é o nosso papel. Nós fazemos as perguntas certas. Tá muita gente falando sobre preparação, sobre educação, como que a gente deixa acessível, como a gente se prepara para os desafios, como a lógica da aprendizagem, ela muda, né? Como a gente identifica oportunidades de melhoria na zeladoria das cidades. Como seguimos o coelho, gostei dessa. Como criar um sistema que reduz concentração de renda com o IA? Como buscar respostas melhores nos trouxe até aqui como humanidade? Como? Também me pergunto isso. Como monetizar com o IA? Também tem gente já pensando isso. Como que a gente leva isso, né? Um questionamento, toda a questão da IA para uma esfera prática. Como a gente potencializa o bem-estar, né? A gente fala muito sobre produtividade, mas nesse momento que a gente já está exausto, né? A gente já está por aqui de produtividade, que é o nosso pensamento, o próprio Ian, que estava aqui ontem, falou sobre a gente ser criado em modelos lineares, né? E não em modelos exponenciais mentais. Se a gente for plugado nesse modelo exponencial mental, como que isso impacta o nosso bem-estar, né? Então, muitas boas perguntas de como. Vocês verem que a gente vai começando a ficar, né, bom nesse jogo. Sim. E daí chega nas melhores perguntas, que para mim são as mais legais, que são as perguntas de e se. E as perguntas de e se são as perguntas que conseguem levar a mágica delas, né? É sobre a gente evocar novas possibilidades, a gente pensar sobre mundos não existentes, ou seja, que ajuda a gente a viajar na mandioquinha, né? De uma forma consistente. A vislumbrar possibilidades de futuro. Ou isso, também. Vamos ver alguns exemplos das perguntas de e se. E se conseguirmos liberar nosso tempo e produtividade usando ferramentas e usando inteligência artificial? E se for usada, né, para manipular a opinião pública em grande massa, em grande escala? Isso é uma questão que relaciona com os vieses. E se pudermos personalizar a educação? Então vejam que essas já vão para caminhos mais abertos, mais amplos, para a gente pensar, rechear com possibilidades e pensar diferentes futuros a partir dessas perguntas. E essa, gente, é uma prática de deconstrução de cenários. Parece bobo, né? Que a gente já parou para pensar numa reunião. Gente, vamos pensar, e se, né? Não tem alguém falando, gente, mas a gente não tem budget, não, mas a gente não tem tempo, não, mas agora... E se a gente só parar e a gente ficar com o problema? Essa é uma expressão que a gente utiliza muito, né? Como que a gente consegue ficar com o problema são necessariamente buscar soluções para ele. Mas agora a gente quer expandir a nossa capacidade imaginativa juntos, tá? Agora é a vez de vocês, última rodada de perguntas. Podem acessar o QR Code ou também entrar pelo link. E vamos fazer perguntas que comecem com e se. E se os cachorros falassem? Dizem, gente, já está rolando. Tinha startups ano passado aqui sobre isso. Essa eu gostei. E se não tivesse IA, inteligência artificial? E se os prejuízos forem no coletivo e os benefícios individuais? E se a IA ocupar todos os postos de trabalho? E se for uma forma mais analítica para acelerar a solução de problemas latentes? E se as empresas liderassem essa formação da massa que precisa transicionar de um lado para o outro? E se a gente não entender mais o que é verdade, o que é fato, né? E se elas resolverem os problemas complexos? Afinal, a gente tem uma capacidade limitada de conseguir entender todas as variáveis que acabam compondo os problemas complexos, né? E se existisse uma linguagem universal?
ou se não existisse e todo mundo conseguisse se compreender através das suas próprias linguagens, não necessariamente colonizadas, né? E se a gente conseguir automatizar as tarefas e todo mundo fizer parte da gig economy? E se a gente pudesse fazer inteligência artificial sentir por mim? Bom, são muitas perguntas, possibilidades. Né, Bom, daí o que eu falei para vocês é que a gente queria saber quais são as melhores perguntas para a gente fazer dentro das nossas organizações, né? Então a gente vai fazer um experimento aqui ao vivo e a cores, que é a gente juntar todas essas perguntas e falar, com tudo isso que vocês fizeram, o que é aplicável para as organizações e quais são as 10 perguntas mais relevantes para garantir a sustentabilidade, né, das organizações. Quais seriam esses 10 bullet points, se a gente tivesse, com as perguntas que vocês acabaram de fazer aqui? E se tudo der certo, elas vão aparecer na tela. Talvez não apareçam, né? E depois a gente tem as perguntas do creme. Mas o que a gente fez, né, com o prompt, a gente gerou um prompt com inteligência artificial. Tá aqui. E é justamente em qual futuro, né? Então vamos lá, a gente baseado nas acredita. perguntas que vocês fizeram, não fomos nós que falamos. Essa é a tela que vocês podem depois tirar, né, foto. Que é, por que a IA não é regulamentada? Como que a gente utiliza de forma ética? Como que a gente garante a sustentabilidade do negócio? Como que ela seria mais acessível para pequenos negócios? Como a gente fazer com que as pessoas entendam a importância dessa educação constante com relação à inteligência artificial? Como que a gente pode integrar com a inteligência emocional e espiritual? Como que a gente garante a transparência e accountability no uso da inteligência artificial? Como que a gente educa as novas gerações dentro de um modelo de sociedade que não existe ainda? Como que a gente evita a concentração de renda com o uso da inteligência artificial? E como a gente usa IA para identificar oportunidades de melhoria na qualidade de vida das cidades? Vocês concordam com isso? Que bom que foram vocês que fizeram. Então, parabéns para vocês. Uma salva de palmas para vocês mesmos, para começar. Por ótimas perguntas que vocês podem tirar a foto e levar depois. Mas a gente também queria saber o seguinte. Se a gente pudesse criar uma crença junta sobre esse grupo, com base nas perguntas que vocês fizeram, qual seria? E foi a mesma coisa que a gente deixou um prompt pronto no ChatGPT com as perguntas. E eu gostaria de pedir para alguém ler para mim. Você lê, Paula? Quem lê? Locutora. Eu preciso de uma locutora para dizer se você pode ler para nós. Muito obrigada pela oportunidade de narrar esse nosso futuro aqui. Então, em qual futuro nós acreditamos? Nós acreditamos que é hora de reimaginar o futuro, de questionar o status quo e de nós nos unirmos em busca de respostas. Por que não tornar a inteligência artificial acessível a todos? Por que não educar as novas gerações? Por que não garantir transparência e ética em seu uso? Como podemos integrar a inteligência artificial com a inteligência emocional? Como podemos enfrentar os desafios climáticos com a inteligência artificial? Como podemos evitar a desigualdade com a inteligência artificial? Desculpa, perdi. Desafios climáticos com a inteligência artificial. Como podemos evitar... Como podemos evitar a desigualdade que a IA pode trazer? E se usarmos a IA para resolver os problemas complexos da humanidade? E se a IA for uma aliada e não uma ameaça? Juntos, podemos reimaginar o futuro, onde a inteligência artificial seja uma força para o bem, onde a tecnologia seja inclusiva e transparente. Vamos nos unir e transformar a maneira como pensamos, agimos e criamos com a inteligência artificial. A hora é agora. A mudança começa conosco. Reimaginemos juntos. Então, eu acho que se o futuro está aqui para a gente fazer as perguntas certas, em bem pouco tempo, a gente consegue. Obrigada por representar a audiência, que são os verdadeiros co-construtores dessa palestra, que não é uma palestra, eu falei que não era uma palestra. E a ideia é, gente, com ferramentas muito simples, a gente consegue descobrir o que está por trás do nosso medo, o que está por trás disso. E se é a gente que está criando, né, esse futuro, eu acredito de verdade, que as pessoas que estão aqui dentro disso vão ser capazes de incluir as outras pessoas e que a gente juntos vai conseguir reimaginar o futuro juntos. E quem tinha perguntado como seguir o coelho branco, cá está. Vamos fazer mais perguntas juntos. Obrigada, pessoal. Obrigada.